trabalho da Interdisciplinar. Nele, falaremos sobre o cantor Cazuza, mais especificamente sobre sua história de vida, envolvimento com as drogas e suas músicas de protesto contra o governo. Esse trabalho foi feito pelo Arthur Silva, Enzo Rizardi, João Marcelo, Pedro Oliveira e Pedro Silva. Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, foi um cantor e compositor brasileiro muito conhecido dos anos 80. Nasceu no Rio de Janeiro em 14 de abril de 1958. Sempre esteve conectado ao mundo da música desde pequeno, pois sua mãe era cantora e seu pai era produtor musical. Começou a trabalhar na produtora fundada por seu pai. Logo entrou para um curso de comunicação, o qual não se interessou. Em 1979, ele foi para São Francisco, Estados Unidos, onde fez um curso de fotografia. Foi nesse momento que ele se interessou pela literatura da geração Beat, que teve uma grande influência em suas músicas. Em 1980, Cazuza retornou ao Brasil e se juntou a um grupo teatral como um cantor. No ano seguinte, ele entrou para a banda Barão Vermelho, que foi quando ele começou a ganhar muita fama. Em 1985, ele começou uma carreira solo, que também fez grande sucesso. No mesmo ano, ele descobriu que estava infectado pelo vírus da HIV. Mesmo assim, ele continuou a cantar e compor até seu último disco, que foi lançado em 1989. No ano seguinte, ele faleceu no Rio de Janeiro em 7 de julho. Ser LGBT no país onde mais se mata LGBTs nunca foi algo fácil. Ser um cantor publicamente LGBT, para muitos, poderia significar a quebra de contratos de gravadoras, a resistência da mídia e, claro, o julgamento popular. E Cazuza foi um dos maiores representantes da bandeira LGBT do país. A primeira música gravada por Cazuza com referência à homossexualidade foi em 1984. Ela chamava Por que a gente é assim. Quando ele gravou, enfrentou resistência dos companheiros de banda por conta dos versos da música em que ele dizia: "Você tem a vida inteira, baby, a vida inteira para me devorar", que remetiam à homossexualidade. Após alguns anos, em 1987, Cazuza lançou A Culpa de Estimação. Ele discursa sobre a culpa cristã que adquiriu ao longo dos anos por sempre ter estudado em escolas católicas. A partir desse contexto, ele refere-se à sua bissexualidade nos trechos: "Por onde eu ando, levo ao meu lado a minha namorada cheirosa e bem tratada. Não sei se o nome dela é Eva ou Adão", onde ele utiliza dos nomes bíblicos Eva e Adão para dizer-se indeciso entre o amor de um homem ou uma mulher. Em 1987, Cazuza lança Quarta-feira, que marca a época em que ele fala de uma forma mais escancarada em uma música sobre a sua homossexualidade. Mesmo já tendo dito diversas vezes em entrevistas ser bissexual, apenas em 1987 Cazuza cantou sua opção sexual de forma definitiva em uma música, através dos versos: "Eu ando apaixonado por cachorros e bichas, porque eles sabem que amar é abanar o rabo, lamber e dar a pata". Pouco mais à frente, Cazuza lança Jovem. Jovem foi uma das últimas músicas em que Cazuza tratou da homossexualidade. Ela foi composta por ele em parceria com Arnaldo Brandão e gravada pelo grupo Anói Anói em 1990. A música trazia a ideia de que a homossexualidade era, perante os olhos de alguns, uma coisa nova, transgressora e moderna, pois nela ele fala: "Você está muito avançado, seus amigos desconfiam que você é viado". O falecimento de Cazuza. Cazuza foi um artista que encarou a AIDS e ajudou a quebrar tabus em uma época em que a doença dizimava multidões em todo o mundo, fazendo vítimas também no meio artístico brasileiro, como cartunista Enfield, em 1978, e o autor Lauro Corona, em 1979, além da bravura pessoal, como quem enfrentou tratamentos em combate ao HIV. Cazuza usou sua obra na luta contra a AIDS. Fora suas belas canções, o grande legado de Cazuza foi a coragem. Em 1987, após ser internado com pneumonia, Cazuza descobriu ser portador do vírus HIV. Ele ficou internado no Rio de Janeiro e lá partiu para os Estados Unidos, com o objetivo de ser submetido a um tratamento com AZT durante 2 meses. Em 1989, o cantor declarou publicamente ser soropositivo, buscando ajuda em conscientizar as pessoas a respeito da doença.
Ele tentou um tratamento alternativo durante 4 meses em São Paulo, mas acabou partindo novamente para os Estados Unidos. Em março de 1990, Cazuza retornou ao Rio de Janeiro, onde acabou sofrendo um choque séptico causado pela AIDS. Ele faleceu aos 32 anos no dia 7 de julho. O caixão foi levado pelos seus amigos e ex-companheiros na banda do Barão Vermelho. A relação de Cazuza com as drogas começou muito cedo. As brigas com a mãe eram constantes. Lucinha ficou chocada ao descobrir maconha no quarto do filho quando ele tinha 15 anos. Jogou tudo fora e ouviu de um inconformado Cazuza: "Você é louca? Era maconha de primeira qualidade. Você não dá valor às coisas. Jogou dinheiro fora." Quando um pouco mais velho, o astro foi um assíduo frequentador do bar do Leblon, onde passava noites fumando e bebendo. O consumo de substâncias psicoativas fizeram parte de toda a sua carreira, do começo ao fim. Já no show de estreia do Barão Vermelho, Cazuza estava de porre, com a braguilha da calça aberta. Em grande parte dos shows feitos pela banda, ele não conseguia nem sequer entrar no palco sem usar alguma droga. Geralmente cocaína, que alegava ser sua favorita. Cazuza começou a ganhar dinheiro, e Lucinha era quem controlava as finanças. Para brincar com a mãe, ele anotava nos canhotos dos cheques: maconha, pó. Lucinha ficava completamente desesperada. Em 1988, já com a saúde bem debilitada e de volta ao Brasil, ele não largava as drogas. Continuava bebendo, fumando e usando todo tipo de droga, além de fazer sexo, agora alegando que com camisinha. A música O Tempo Não Para, do cantor Cazuza, foi lançada em 1988. Um ano depois do cantor ter assumido publicamente que estava infectado com o vírus HIV e estava com AIDS. Essa música gera interpretações sobre diferentes temas, como sobre a AIDS, o preconceito que existia com as pessoas que eram portadoras do vírus e sobre críticas políticas e sociais. A música retrata um indivíduo cansado, mas determinado a lutar contra a corrente. Pretende expor a hipocrisia e as incoerências do conservadorismo brasileiro, assim como a corrupção e a ganância dos políticos que resultam na degradação do Brasil. Com isso, a primeira estrofe da música diz: "Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas." Essa estrofe passa uma imagem de raiva, violência, que está relacionada com os ataques militares. Notamos isso a partir do segundo verso dessa estrofe, que diz: "Sou forte, sou por acaso, minha metralhadora está cheia de mágoas." Esse verso representa muitos militares que prendiam e agiam sem razão na maioria das vezes. Eles apenas pensavam em utilizar suas metralhadoras que geravam mágoas. Já na segunda estrofe diz: "Eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara." Nessa segunda estrofe, o cantor Cazuza cita que está cansado de correr na direção contrária. Esse verso passa uma ideia de ser uma pessoa fora dos padrões, uma pessoa que não segue as normas socialmente impostas. Outra estrofe da música que gera mais uma interpretação é a estrofe: "Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para." Nessa estrofe, o cantor Cazuza começa a estabelecer uma ideia de conversa com o ouvinte, pois utiliza o pronome de tratamento você. Versos como "se achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados", deixam evidente que esses trechos são sobre a doença da HIV, pois várias pessoas já o davam como morto a partir do momento que anunciou ser soro positivo. Também nessa estrofe vemos pela primeira vez o termo que está repetido em toda a música, o refrão, "O tempo não para", que passa uma ideia de que as pessoas estão mudando e que as coisas estão em constante transformação. Outra estrofe analisada diz: "Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para." A interpretação nesse trecho se dá pelo cantor se referir à população brasileira, pois usa os pronomes possessivos tua e tuas.
A piscina é um sinal de posse e luxo, que se contrapõe quando diz que está cheia de ratos, que exprime uma ideia de sujeira. Essa metáfora deixa bem clara a ideia de desigualdade social existente e que até mesmo as pessoas mais ricas podem ser consideradas sujas em suas ações e representam falsas aparências. Seguindo a análise, a estrofe seguinte fala: Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Passa a ideia de que a história se repete. Aquilo que é novo agora em breve será antigo e fará parte dos relatos históricos pertencendo ao passado. Por fim, a última estrofe analisada recita: Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Dinheiro. Percebemos que a ênfase geral nessa parte é na luta, na batalha e no sofrimento que o povo brasileiro possui todo dia e possuía ainda mais de maneira frenética na época do regime ditatorial. Demonstra a ideia de que o brasileiro é o resultado dessa luta cotidiana e que precisamos lutar e insistir para passarmos pelos obstáculos. No verso que diz "te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro", exprime uma ideia mais pessoal, que ele mesmo sofria, que o preconceito que a população tem com as pessoas homossexuais e por isso ofendem e as julgam. Por fim, nesta mesma estrofe, também existe uma forte crítica aos governantes e ao modo como eles sacrificam os interesses do país e do povo em função da ganância e das motivações econômicas.